boa noite agora com esse sol brilhando. Que é isso? Praia da Joaquina com a temperatura marcando 28 graus. Olha só como é que tá o cenário aí na Praia da Joaquina. Quanta gente na areia, pessoal na água. Joaquina, a praia das ondas perfeitas nesse exato momento, verão brasileiro. E ó, tá bombando. Se com 18h30 o cenário já tá assim, imagina como é que não foi hoje, um pouquinho mais cedo. Mais um cenário para você agora, Itapema, quem vai para o norte do estado de Santa Catarina, dá para ver que lá na parte superior do seu vídeo, um pouquinho para o lado esquerdo, o sol está brilhando também. Olha como é que está o trânsito, aproveitando já a oportunidade, destacando que está um pouquinho mais lento, quem vai para o norte do estado e quem está descendo, né? Descendo, exato, já encara aí esse cenário também, ó. Olha só como é que está, 28 graus lá também. 18h31. Alô, meu povo, tudo bem? O início de semana maravilhoso, abençoado por Deus para você e para sua família. A gente está aqui agora ao lado de uma grande equipe, está espalhada por todo o estado para deixar você muito bem informado em mais uma edição do nosso Tá Na Hora. Agora, olha só esse caso. Cada uma que aparece que, ainda bem que a gente tem imagem, né? Você não vai acreditar. A criatividade é algo impressionante. Um presidiário guardou essa quantidade de objetos. Olha só, o que tinha ali? É fone de ouvido? É celular? Eita, materiais ilícitos. Aonde vocês acham que ele escondeu tudo isso? Despertando a sua curiosidade. Onde é que ele guardou tudo isso? Daqui a pouco a gente mostra no nosso Tá Na Hora. Olha, a Petrobras anunciou queda no preço do combustível. Você está sabendo? Daqui a pouco a Gabriela Mariotto vai trazer detalhes. Agora, a gente está perguntando, ou pelo menos questionando esse assunto, que nós queremos saber de você a partir de agora. Você mandando o zap no 48991622676. Quanto é que está o preço da gasosa aí na sua região? Está pagando quanto aí na sua cidade? Daqui a pouco a gente coloca, é claro, a sua participação para você opinar com a gente. Petrobras vai reduzir o preço, mas queremos saber quanto é que está o preço aí na sua região. Bora lá, destacando comunidade, porque aqui a comunidade tem vez e voz. A comunidade chamou e a gente foi até lá. A gente está na Praia da Armação, olha só como é que tá. Que é isso? Imagina o cheiro para quem convive com isso aí. Estamos falando da comunidade do Pântano do Sul, sul da ilha de Florianópolis. Esgoto a céu aberto na região. E os moradores preocupados e revoltados também. Gabriela Mariotto, dá todos os detalhes para a gente agora, ouvindo o povão nesse início de Tá Na Hora. Bem-vinda. Oi, Cleiton. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vou mostrar para vocês como é que está a situação por aqui, ó. A gente consegue ver bem ali de onde vem, de onde começa a vir essa água, uma água bem suja, que cheira mal, e ela continua correndo por aqui. E segundo os moradores, ela corria até o final da rua, se não fosse aqui essa pequena abertura que eles fizeram para que a água corresse para a vegetação. Senão a situação estava bem pior por aqui. Também é uma situação que piora nos dias de chuva, porque essa água se espalha por toda a rua. Inclusive aqui na casa, na frente da casa da dona Elizabeth, que está essa situação toda. Quando chove, piora ainda mais, acaba entrando água até dentro da sua casa. No dia, a gente já está lutando, né, desde agosto para cá, a gente já começou a lutar com isso aí. Aí já teve promessa que vinham arrumar, tudo bem. Aí no dia 29 de dezembro deu uma chuva muito forte aqui, e inundou toda a rua. E a água corria dali direto para o meu quintal, e até lá, porque eu tenho uma edícula e não tem caimento, então ela invadiu toda a minha cozinha. Da sorte que eu tinha uma visita aqui, foi com meu marido, foram tirando de balde, e senão eu tinha perdido as coisas. Antes do Natal, meu marido deu uma limpada aqui, ele também já é um senhor de idade, mas ele deu uma limpada aqui porque estava muito feio, o odor estava muito forte, ele acabou pegando uma virose, ficou 3, 4 dias doente com virose e não estava bom. Hoje ela ainda está um pouco, porque realmente os vizinhos limparam no domingo, tá? Aquele senhor que mora ali, um senhor de idade, e esse moço que mora aqui, hoje ele não saiu, porque de manhã ele ainda estava aqui. Mas ele que ainda deu uma limpada boa, ajudada para amenizar o problema. Porque é chato, e a gente está lutando isso, já falamos com a vigilância. A primeira vigilância disse que não era problema dela, que eu tinha que procurar a prefeitura, a superintendência local. Falamos que é a superintendência. Eles vieram. Só que no dia que ele veio, ele não conseguiu realizar o problema. Aí o superintendente veio aqui à tarde, conversou com a gente e prometeu. Ele veio numa
quarta-feira, ele prometeu que voltaria na sexta-feira. Só não disse qual era a sexta, porque até agora ele não voltou. E já faz, né, meses que o pessoal está tendo que conviver com essa situação. 5 de dezembro e não voltou mais. E todo mundo aqui da rua, Cleiton, a gente mostra aqui, ó, o pessoal reunido por aqui para mostrar realmente essa situação. As crianças jogam bola por aqui, a gente pega, às vezes a gente não pega a bola e guarda no trilho, não dá para você jogar aqui. A menina que trabalha ali com a caminhonete já quebrou o carro por 2 vezes ali naquele bueiro ali. É uma situação que preocupa. Preocupa, né? Quando chove, passa por dentro dessa água aí, com esgoto, com tudo, para ir para a escola. A minha neta foi uma das que estava com suspeita de hepatite também por causa... Eles são obrigados, não tem outro caminho, eles são obrigados a passar por aqui. É uma situação de saúde pública mesmo, Cleiton. A gente também, claro, entrou em contato com a Casan, que falou que era uma situação que a prefeitura teria que resolver. A gente também entrou em contato com a prefeitura aqui da capital. Esse espaço está aberto para a prefeitura se manifestar e também, claro, a gente vai continuar cobrando até que essa situação seja resolvida aqui e a normalidade seja restaurada aqui nessa rua para os moradores. Volto contigo, Cleiton. Se eu soubesse, eu daria uma máscara para você, porque o cheiro deve estar horroroso. Imagina quem convive com esse problema todos os dias. Daqui a pouco vão completar aí 2 meses. Vale bolo de aniversário? Se bobear, vale. O espaço segue aberto, como disse a Gabi. Olha, daqui a pouco, detalhes do cãozinho orelha. A população de Florianópolis está indignada. E até celebridades nacionais também entraram no caso, pedindo justiça para o cãozinho que foi morto e principalmente punição para os adolescentes da Praia Brava, em Florianópolis. Esse cãozinho aqui, o Orelha, era um cão comunitário que foi morto e no Brasil só se fala nisso. Já já, mais detalhes aqui no nosso Tá Na Hora para você que está acompanhando a nossa programação. Um carro bateu contra um poste e deixou moradores do bairro Aventureiro, zona leste de Joinville, sem energia elétrica. O acidente aconteceu nesta madrugada e equipes foram acionadas para restabelecer o fornecimento. O Renato Santos está ao vivo com a gente agora e vai trazer detalhes, porque pelo vídeo que a gente está vendo, foi uma sonora pancada, hein, Renato? Boa noite. Exatamente isso, Cleiton. Ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora. E detalhe, Cleiton, o condutor do veículo estava visivelmente embriagado. Os moradores lá da zona leste de Joinville, do bairro Aventureiro, disseram que esse condutor, depois de causar todo esse estrago, fugiu do local antes da polícia chegar. Detalhe, viu? Mais de 3.000 residências ficaram sem energia elétrica. Esse acidente foi registrado por volta de 1h30 da madrugada e somente no final da manhã desta segunda-feira que a energia foi restabelecida lá na zona leste da cidade de Joinville. A pancada foi tão forte, Cleiton, que o poste arrancou do local e o gerador de energia foi parar no meio da rua. Isso causou uma verdadeira dor de cabeça para quem mora lá naquela localidade. A Celesc teve que trabalhar e muito para restabelecer a energia elétrica lá naquela região que ficou sem luz durante um longo período. E esse tipo de ocorrência está se tornando cada vez mais corriqueiro aqui na maior cidade do estado, viu, Cleiton? Para você ter uma ideia, por dia, aqui em Santa Catarina, a gente tem um número muito preocupante. São quase 9 postes destruídos por abarroamento. Nós temos um telão agora que a gente vai trazer esses dados para vocês que estão ligados aqui no nosso Tá Na Hora. Os dados que foram divulgados pela Celesc são os seguintes: abarroamentos em postes elétricos, 333 ocorrências somente este ano aqui na cidade de Joinville. Esse prejuízo é calculado em mais ou menos 3 milhões de reais. Em janeiro, do início do mês até agora, já foram registrados, aqui na maior cidade do estado, 13 abarroamentos de acordo com a concessionária. A média geral em Santa Catarina, como eu já falei, é de cerca de 9 postes atingidos por acidentes aqui no nosso estado. Joinville lidera o ranking, de acordo com a concessionária de energia elétrica, com uma média de 250 a 300 postes destruídos anualmente. Isso causa um prejuízo muito grande, não apenas para a concessionária, mas também para os consumidores que ficam sem energia, que ficam sem luz. Nós conversamos com o porta-voz da Celesc aqui em Joinville, que detalha um pouco mais sobre esse tipo de ocorrência registrado aqui na nossa região. Abarroamento para a Celesc como um todo é muito difícil a recuperação do sistema, em função da sua gravidade, porque geralmente são batidas em postes, arrebentam cabos,
transformadores queimados, demandam tempo e recuperação, e a recuperação nem sempre é fácil. Além dos prejuízos, né, com os equipamentos e a falta de energia na localidade, geram prejuízos financeiros para a companhia. Após recebermos o comunicado da ocorrência, seja através do bombeiro, da polícia militar, ou até mesmo dos envolvidos no local, a Celesc faz esse primeiro atendimento, né, isola a área e encaminha para a área de manutenção pesada, que irá com o caminhão, com os materiais envolvidos para a recomposição do sistema. Vale destacar, Cleiton Ramos, que cada poste desse varia de 3 a 5 mil reais. E quando um poste é destruído, o prejuízo, como eu já falei, vai para toda a população. Mas é bom a gente ressaltar que quando um condutor como esse, que destruiu esse poste de energia na Zona Leste, causa um prejuízo como esse, o dinheiro vai sair do bolso dele, viu? A Celesc cobra de forma judicial todo o prejuízo. Portanto, a pessoa paga pelo prejuízo causado e isso vai doer muito no bolso desse condutor. Retorno com você no estúdio, Cleiton Ramos. E é assim que tem que ser. Não pode somente ser responsabilidade da Celesc colocar um poste no lugar que foi derrubado por um motorista. Claro que tem aquela questão, às vezes passa mal, né? Um mal súbito, melhor dizendo, mas cada caso é um caso. Obrigado, Renato, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta direto de Joinville. Olha só, esse caso realmente deixa a gente revoltado. 2026. Será que esse moço estudou a história? A gente está falando do homem que foi preso na última sexta-feira em Araranguá, no litoral sul de Santa Catarina, após ser flagrado circulando com um adesivo da suástica nazista afixado no para-brisa traseiro do seu carro. O adesivo vinha acompanhado da frase "Brasil, guerra civil, já". É claro que a gente não vai dar ibope, por isso que a gente borrou aqui a suástica. E também das bandeiras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A polícia militar localizou o veículo estacionado em frente a um comércio e, segundo testemunhas, o motorista teria deixado o local a pé, depois de um problema mecânico. Imagens de segurança auxiliaram na identificação do proprietário. Posteriormente, ele foi localizado e preso em flagrante e levado à central de plantão policial, onde confirmou ser o responsável pelos adesivos. Familiares teriam alertado o suspeito sobre as possíveis consequências legais antes, mas ele optou por manter os símbolos no carro. Nós vamos ouvir agora o delegado Adriel Alves, que cuidou desse caso. Foi lavrado, então, auto de prisão em flagrante delito em desfavor desse sujeito e foi determinado, então, a sua prisão, tendo em vista que se trata de um crime inafiançável. Ele também foi interrogado, no interrogatório ele falou que o veículo é de sua propriedade e que ele mesmo encomendou e colou os adesivos no veículo, que ele teria sido avisado por familiares que ele teria problemas com relação a esse adesivo, mesmo assim ele preferiu deixar esses adesivos no veículo. O indivíduo agora ele permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando a audiência de custódia. Olha, no Brasil, a divulgação de símbolos relacionados ao nazismo é crime de apologia ao racismo, enquadrado na lei número 7.716 de 1989, com pena de até 5 anos de prisão e multa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. 18h43. O fim de semana foi agitado na região do Vale do Itajaí e também no litoral norte de Santa Catarina. Um policial conseguiu evitar um homicídio em Luiz Alves. E na cidade de Porto Belo, no Morro de Bombas, aconteceu uma cena que deixa a gente revoltados, digna de filme de ação. 2 homens ameaçaram armados com facões. A repórter Cris Pinheiro tem todos os detalhes agora. Tá na hora, Cris! A gente vai iniciar passando as informações relacionadas a uma ocorrência registrada no sábado na cidade de Luiz Alves. Um policial militar conseguiu evitar uma tentativa de homicídio. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o caso aconteceu em um posto de combustível no bairro Vila Nova. A ocorrência teve início após uma confusão envolvendo um jogo de futebol no bairro Rio do Peixe. Após o desentendimento, um homem que conduzia um veículo teria atirado contra um outro homem em um
local de grande circulação de pessoas. O policial que testemunhou a ação reagiu com disparos para cessar a ameaça, agindo desta forma em legítima defesa de terceiros que estavam no local. Após a intervenção do policial militar, o suspeito fugiu em sentido ignorado. Até agora não foi encontrado. Segundo a PM, no momento da ocorrência, haviam diversas pessoas nesse estabelecimento, no posto de combustível. A rápida ação do policial militar evitou que o crime fosse consumado e garantiu a segurança dos frequentadores do posto. Apesar da gravidade da situação, como a gente vê nas imagens, ninguém ficou ferido. Agora, em Porto Belo, no sábado, 2 homens protagonizaram uma cena que parecia de filme, viu? Segundo a Polícia Militar, os homens estariam em um bar que fica bem próximo ao ponto da cobrança do TPA, da taxa de preservação ambiental de Bombinhas, ali no Morro de Bombas, quando após uma discussão com outras pessoas que estavam no local, aconteceu aí uma briga generalizada. 2 homens, como a gente vê nas imagens, utilizando facões, martelo e uma marreta, ambos se feriram. Durante a ocorrência, a gente observa ainda nas imagens um veículo sendo danificado por um homem. Um carro seria de uma das vítimas. Os 2 homens, de acordo com a Polícia Militar, ficaram feridos, com ferimentos por conta desses facões e foram atendidos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados para a UPA de Porto Belo. Os demais envolvidos já não estavam mais no local e até o momento não se sabe o motivo dessa briga. Os 2 foram encaminhados para a UPA para atendimento médico. Volto com você ao estúdio. Ô, senhor, tá difícil, hein? Eles não sabem o que fazem. Olha só, a Prefeitura de São José lançou a campanha São José em Ordem, que vai intensificar a fiscalização e multar quem descartar lixo de forma irregular em vias públicas, terrenos baldios e áreas clandestinas do município. Quem for flagrado descartando lixo de forma irregular será punido com multa no valor de uma unidade de referência de vencimento ao RV, o que equivale a R$ 275,41. Ao todo, 39 pontos de descarte irregular já foram mapeados pelas equipes da Prefeitura nos bairros de Barreiros, Campinas, Bela Vista, Serraria, Forquilinha, Flor de Nápoles, Sertão do Maruim, Forquilhas, Potecas, Areias e Roçado. Os locais passarão a ser acompanhados de forma permanente. A Prefeitura alerta ainda que o descarte de lixo e entulho em vias públicas, como você está vendo aí, ou áreas clandestinas, é crime ambiental, passível de multa e até pena de reclusão. Para evitar irregularidades, os moradores podem agendar gratuitamente a coleta de resíduos volumosos com a empresa ambiental responsável pela coleta de lixo no município. O serviço está incluso na tarifa de limpeza urbana e pode ser solicitado pelos telefones 48, que é o DDD, 3112-3344 ou 47 99963-5900. A fiscalização será realizada de forma conjunta pela Prefeitura e Guarda Municipal, com monitoramento presencial e também por vídeo monitoramento. Aquele que gosta de jogar um lixinho, esse aí vai ser penalizado. Vamos agora no nosso portal SCC10. Você sabe, é o portal da notícia em Santa Catarina. A matéria está aberta aqui, é só acessar e a matéria te interessa, pode ter certeza, porque uma nova lei em Santa Catarina obriga bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimento ou similares que utilizam cardápios digitais por QR Code a também oferecer um cardápio físico impresso aos clientes, com o objetivo de ampliar a acessibilidade e facilitar o acesso à informação, especialmente para pessoas com dificuldade no uso de tecnologia. A norma entra em vigor 90 dias após a publicação e prevê multas para quem descumprir a regra, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Interessante, muita gente agora vai ter que se adequar a essa lei aí. 18h49, tá chegando agora no Tá Na Hora. Bem-vindo! Até 7h45 da noite, a gente tá por aqui para deixar você bem informado aí. Nesta semana, a BR-101 vai ter interdições no trecho sul,
Quer saber quais? A Emanuela Justino está chegando agora no Tá Na Hora. Informação importante de trânsito, aqui no trecho sul da BR-101 vão ser construídas 2 passarelas em Maracajá. Por isso, a Via Costeira, que é a empresa responsável aqui pela administração, vai fazer o bloqueio nesta terça e quarta-feira. Então, vai ser nos quilômetros 401 e 402 da BR-101. Então, amanhã, dia 27, o bloqueio vai ser no sentido sul e no dia 28 no sentido norte. Foi feito um estudo ali naquela localidade e foi constatada a necessidade, né? Precisa construir 2 passarelas por conta da comunidade que tem ao entorno para poder atravessar com mais segurança. Então, a Via Costeira vai fazer o içamento de 2 vigas e por isso vai trazer um certo transtorno no trânsito. Então, vai precisar fazer esse bloqueio. A movimentação, então, os carros vão passar pelas marginais. É claro que vai ter o pessoal, né, os agentes ali dando as orientações, também toda a sinalização, mas sempre quando tem uma mudança no trânsito, é preciso a gente trazer essa informação antes, até porque pode causar um certo atraso. Enfim, informação bem importante aí, porque o trecho é bem movimentado. Se tiver alguma mudança climática, daí essas obras podem ser remarcadas, mas a princípio, então, está tudo certo para o bloqueio, só reforçando, então, nos trechos, né, nos quilômetros 401 e 402 da BR-101, o bloqueio, então, nesta terça e quarta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Utilidade pública, prestação de serviço. Esse é o Tá Na Hora SC para todo o estado. Agora 18h51. Então vamos, Santa Catarina, porque a Polícia Rodoviária Federal interceptou 21 motociclistas, eu ia falar motocicletas, motociclistas que realizavam rachas na BR-101 em Biguaçu. Eles conseguiram. Que nada. Isso foi por volta das 3 horas da madrugada do último sábado. A PRF estava lá. Deu ruim. A ação ocorreu após diversas denúncias de manobras perigosas e direção arriscada na rodovia. Durante a abordagem, os policiais identificaram várias irregularidades, como falta de habilitação ou CNH vencida. Além disso, placas dobradas, licenciamento atrasado e escapamentos irregulares. Um combo completo de tudo de errado, né? Ao todo, foram registrados 64 infrações e 13 motocicletas foram recolhidas ao pátio. Um dos condutores tentou fugir pela contramão, acabou se envolvendo em uma colisão e vai responder por desobediência. Se não tem dinheiro nem para arrumar a placa, CNH vencida, não vai ter para tirar a moto do pátio, né? Cá entre nós. A Polícia Federal interceptou, no último domingo, uma carreta carregada com cerca de 30 toneladas de mercadorias contrabandeadas, entre peras e camarão. Isso foi próximo a Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. A carga havia entrado irregularmente no país por uma passagem clandestina na região de fronteira. O motorista foi preso em flagrante por contrabando e levado à delegacia da PF em Dionísio Cerqueira, no oeste de Santa Catarina. O veículo e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal. E o suspeito foi conduzido ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. A ação teve apoio do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná. O pessoal está trabalhando, hein? 18h53. Olha só, aquela história com final feliz que a gente adora de mostrar. Uma bebê de apenas 9 dias foi salva depois de se engasgar com leite materno no extremo oeste do estado. A criança foi levada às pressas ao quartel dos bombeiros, onde recebeu atendimento imediato. Ô, repórter Felipe Bastos, conta pra gente essa história. 18h53, agora não tá na hora. Final feliz para essa bebezinha de apenas 9 dias que chegou engasgada no quartel dos bombeiros de Palma-Sola, aqui no oeste do estado. E olha, um alívio também para a família dessa criança, viu? O caso aconteceu na tarde deste domingo no município. Populares da fazenda Caldato chegaram ao quartel dos bombeiros carregando uma recém-nascida de apenas 9 dias, que apresentava engasgo por leite materno e sinais de cianose, que é quando a pele fica arroxeada por falta de oxigenação. Assim que recebeu a criança, o bombeiro que estava de plantão começou imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas, conhecidas como tapotagem, com o apoio de outros bombeiros da guarnição. Já no primeiro ciclo de manobras, a bebê apresentou retorno da respiração e melhora significativa do quadro. Após o atendimento inicial, a mãe da criança acompanhou a equipe até o hospital.
Durante o deslocamento, a recém-nascida foi monitorada e continuamente, apesar de uma leve dificuldade respiratória, apresentou evolução positiva. No hospital, a bebê chorou espontaneamente, o que deu aquela sensação de alívio. Foi realizada a limpeza das vias aéreas, com a retirada de pequena quantidade de leite e secreção. Em junho do ano passado, o mesmo bombeiro já havia atuado em uma ocorrência semelhante, salvando outro bebê que estava inconsciente após engasgar com leite materno. Nossos parabéns aí para esses bombeiros que ajudaram a salvar a vida dessa pequena de apenas 9 dias. Voltamos ao estúdio. Merecidamente esses parabéns. O desespero dessa família que depois respirou aliviada. Você viu que o pai chegou descalço e sem camisa. Não poderia ser diferente, preocupado com a bebê. Mas que bom, que tudo deu certo. Olha, agora vamos atualizar o caso que está sendo repercutido em todo o país. O Orelha. O Orelha não parece aquele amiguinho nosso da nossa casa, parece que é o cão de todos nós. Ele vivia na Praia Brava, aqui em Florianópolis, e morreu depois de um grupo de pessoas bater nele a pauladas. Agora, existe uma corrente nas redes sociais. Hashtag Justiça. Justiça por Orelha. É tudo junto. Tá aparecendo no seu vídeo? Não, não tem. Mas a gente coloca depois, se for o caso, a hashtag. Hashtag Justiça por Orelha, que ganhou visibilidade nacional, hein? Vamos acompanhar a reportagem da Gabriela Mariotto e do Marno Menezes a respeito desta covardia com o cãozinho Orelha. O cão Orelha, que vivia sob os cuidados da comunidade da Praia Brava, em Florianópolis, há uma década, foi morto de forma brutal no início de janeiro. Moradores o encontraram com ferimentos severos e levaram para atendimento veterinário, mas por conta da gravidade dos machucados, ele precisou ser sacrificado. Os exames descartaram um atropelamento e indicaram que ele teria sido agredido. O caso mobilizou moradores do bairro, que se organizaram em manifestações, uma no sábado, dia 17, e outra no dia 24, pedindo justiça pelo animal. Justiça pelo Orelha! Justiça! Justiça! Famosos também usaram as redes sociais para se manifestar sobre o caso. Eu não sei como que é possível alguém com o coração tão frio ter o coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. Não entra na minha cabeça. Então eu ficaria muito feliz se todos vocês repostassem sobre o cachorro. Não vamos deixar isso em silêncio. Políticos também se manifestaram. O deputado estadual, Mário Mota, propôs uma homenagem ao cãozinho. A nossa proposta é uma escultura do Orelha semelhante a essa, na Praia Brava, em Florianópolis, onde ele viveu, para que ele continue dando alegria e iluminando o dia das pessoas que moram ou que passam por ali. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, afirmou nas redes sociais que, nos próximos dias, teremos novidades. As provas já estão no processo e me embrulham o estômago. O caso é investigado pela Polícia Civil. Imagens de monitoramento da madrugada em que o animal teria sido agredido mostram 6 pessoas caminhando pela praia. 4 adolescentes foram identificados e são os principais suspeitos. Além deles, 3 familiares maiores de idade são suspeitos de coagir testemunhas do caso. Na última quinta-feira, a juíza que analisava o caso se declarou suspeita e deixou o processo. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de 2 dos adolescentes investigados. Outro mandado foi cumprido na casa do adulto, que, segundo as investigações, teria coagido uma testemunha usando uma arma de fogo. Eles não tiveram os nomes revelados. Com relação ao indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial, visando a busca de uma possível arma de fogo, que teria sido utilizada para a prática da ameaça. Além disso, nós cumprimos busca na residência de 2 adolescentes com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. 2 dos adolescentes investigados estão fora do país, em uma viagem aos Estados Unidos. Conforme o delegado-geral, era uma viagem já marcada e com retorno na próxima semana. Em nota, o Ministério Público informou que acompanha as investigações e que, após a conclusão do inquérito, vai analisar as provas e definir os encaminhamentos. A Polícia Civil afirmou também em nota que os investigados estão sendo ouvidos para prestar os esclarecimentos. Será que quem está lá fora, nessa viagem internacional, está conseguindo aproveitar a viagem, sabendo tudo que está acontecendo aqui?
A Gabriela Marioto não pode falar, mas eu vou falar, tá? Pessoas não, marginais. Tem dúvida? Além das ocorrências de feminicídios no estado, os registros de importunação sexual em espaços públicos acendem um alerta. A nossa equipe conversou com exclusividade com a Fernanda Cardoso, que foi importunada na saída de seu trabalho, e com uma mãe que teve a sua filha gravada na praia. Você vai conferir agora na reportagem do Henrique Zanotto, 19 horas agora. 11 de janeiro, Praia Central de Garopaba. A tranquilidade de mais um dia de verão com banho de mar e sol é interrompida de maneira surpreendente e revoltante. Era o nosso primeiro dia de praia, então, né? Estávamos começando as nossas férias. E aí a gente foi surpreendido, né, com esse fato. Ninguém espera, né? A gente vê todos os dias notícias, né, sobre isso, mas nunca esperamos que possa acontecer com a gente ou tão próximo da gente. Nathalie estava com a família quando foi alertada por policiais militares que imagens da filha, uma garota de 10 anos e de outra mulher que estava com a família, foram encontradas no celular de um homem que frequentava a mesma praia. O assediador foi descoberto por outra mulher que estava acompanhada do namorado quando percebeu que era filmada. Ela avisou o namorado, que imediatamente acionou a polícia militar. Ela pode chamar a polícia militar para que seja feita a apreensão daquele celular, né, de uma forma legal, que sejam vistas que imagens que tem ali feitas daquela pessoa, porque muitas vezes um assediador ele faz imagens para depois estar passando e divulgando na internet. A gente sabe que hoje, né, nesse mundo virtual muito rápido, usam de inteligência artificial muitas vezes para mudar a forma como aquela mulher está vestida, ou enfim, está falando. Então é muito importante que seja, se ela perceber esse tipo de situação, na hora chame a polícia. Ocorrência semelhante foi registrada em Florianópolis, na Praia do Campeche, no domingo do dia 14 de dezembro. No vídeo divulgado nas redes sociais, pessoas estão aglomeradas ao redor do turista norte-americano, que está no chão apanhando até a chegada da PM. A agressão aconteceu logo após ele ser flagrado filmando o corpo de uma mulher sem o conhecimento dela e enviar essas imagens pelo aplicativo de WhatsApp. Um abuso ainda mais grave aconteceu com Fernanda Cardoso. Ao final do expediente de trabalho, a locutora de rádio caminhava até o carro no estacionamento, quando foi vítima de abuso e agressão física, ao receber um tapa pelas costas. Bom, acho que o primeiro impulso que a gente tem, né? Primeiro eu fiquei em choque, logicamente, até dá para ver no vídeo das câmeras de segurança, mas a minha intenção foi falar, foi dizer o que aconteceu para ver se alguma coisa podia ser feita naquele momento, né? E nesse percurso que eu estava fazendo, daqui do Rio do Sul, onde é a cidade que eu trabalho, até Atalanta, que é a cidade onde eu moro, eu pensei em várias coisas, né? E eu gravei o vídeo contando o acontecido só depois de chegar em casa. E no caminho eu pensei, mas será que eu vou falar? Mas parece uma coisa tão pequena. Ah, mas às vezes foi uma brincadeira. Ah, mas no caminho eu fui remoendo isso. Ai, que vergonha. Como é que eu vou me expor? O que eu me acho depois? E se eu fico com medo? Ou qualquer coisa. Mas conforme eu fui indo, chorando, eu preciso falar sobre isso. O homem que cometeu o ato de abuso e agressão contra a Fernanda já foi identificado e também foi visto por ela recentemente, próximo ao local de trabalho da radialista. E quando eu virei na esquina, que foi na mesma rua, eu já vi o meu agressor na esquina. E quando eu vi ele na esquina, eu falei assim, meu Deus, meu Deus. E para mim, eu não enxerguei de longe, mas quando eu vi, eu pensei assim, meu Deus, ele tá ali com a galera. E tinha umas pessoas na frente. Mas conforme eu fui chegando mais perto, eu vi que eram uns 2 policiais. E aí, quando eu vi, eu comecei a me tremer, assim, desesperada, mas aí eu vi que era o mesmo rapaz que tinha passado por mim. E aí eu atravessei a rua, olhei para ele, fui no outro policial e falei, ó, é ele. Em Santa Catarina, os casos de violência doméstica são investigados por delegacias especializadas. A coordenadora estadual explica quais os procedimentos adotados nesses casos de abuso e agressão.
sempre começam através da denúncia, através do relato, aqui o relato das próprias vítimas. Por isso que é importante denunciar, porque esses agressores que praticam esse crime reprovável, eles não param até serem identificados. Quem pratica esse crime não para até o momento que ele é responsabilizado. E quem faz uma, faz duas, faz três, ele pode praticar um ato ainda maior, né? Então, é reprovável essa conduta, é uma conduta muito perigosa que é praticada em meio público, e é importante que essas mulheres, né, não sintam vergonha, se sintam encorajadas a buscar a Polícia Civil, que façam essa denúncia, e se o agressor está perto delas, procure ajuda, liguem para a Polícia Militar, chamem o guarda municipal, se tiver um bombeiro numa praia próximo delas, o guarda-vidas, peçam ajuda, porque esse agressor tem que ser parado. Vão parar, pessoal? Vão parar, porque violência contra a mulher não dá, não. A gente já tem batido nessa tecla há muito tempo. E sabe aquela história em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete sim. Tem mulher que tem vergonha, mas o que vale mais, perder a vida ou uma vergonha? Vergonha nada. É a sua dignidade, a sua segurança, às vezes da sua família, dos seus filhos. Olha só, no SCC Meio-Dia, desta segunda-feira, o lutador e multicampeão do UFC, Fabrício Verdun, esteve aqui nos estúdios para falar sobre ações de combate e prevenção a agressões, já que ele é o protagonista da campanha do governo do estado de violência contra a mulher, nada melhor que o próprio explicar. Acompanhe. Uma coisa tão importante que não pode ser uma coisa normal. Não é que as pessoas acham que é normal isso, não pode ser normal. É uma agressão a uma mulher. E eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, muito honrado por ser um exemplo, né? Eu tenho 3 mulheres na minha casa, então tem que realmente, nós somos para poder, temos que defender a nossa família. Esse eu acho que é o mínimo do homem. E um homem que faz uma agressão ou tenta fazer alguma coisa, o cara que a gente acabou de ver, passou em bicicleta, passou a mão, o que ele acha que é legal isso? Não é tirar uma onda, isso é tirar uma onda furada. Então não vale a pena, e claro que eu sempre vou dar o conselho a todas as mulheres, os homens também, fazer uma arte marcial para poder ter uma reação imediata ou saber conversar com o agressor, né? Então, acho que a arte marcial ajuda muito nesse ponto também. Bastante. Olha, Verdun também falou da importância de não ser um zero, isso mesmo, de ser um homem e denunciar a violência, destacando que essa é a verdadeira masculinidade. Masculinidade quer dizer, não quer dizer que é o homem o cara forte, não, é o cara que vai cuidar da família. Isso é masculinidade, cuidar da pessoa, né, fazer o bem, né, quando vê uma situação como essa, entrar na situação, né, tentar impedir uma coisa como essa, porque eu vejo, como eu falei antes, uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem nada e está do lado ali, acontecendo ali uma agressão, como assim? Não, peraí, vamos evitar isso aqui primeiro, depois a gente vai conversar o que aconteceu. Não interessa o que aconteceu. Não justifica uma agressão como essa, né, uma mulher, uma criança, e uma agressão como a gente acabou de ver, como isso. Não faz sentido, não. Tá certo, Verdun, denuncie, seja homem de verdade. 19h08. Daqui a pouco, a gente vai trazer um caso surpreendente no norte do estado. Renato Santos, rapidinho, Renato, o que você pode nos contar mais, sem dizer nenhum spoiler, viu? Porque a gente mostrou aqui muita coisa que foi apreendida pela polícia, como a gente está vendo aí. Chega mais, Renato. Pois é, viu, Cleiton Ramos? A gente sabe que bandido quer sair da cadeia, mas nesse caso, esse daí queria entrar no presídio de Joinville. Quer saber por quê? Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui no Tá Na Hora, Cleiton. A gente é do tempo de resumo. Hoje é spoiler. Spoiler, Renato Santos. Daqui a pouco a gente volta com você trazendo detalhes a respeito desse assunto. Vamos com o Zap 48991622676. Olha só, aqui no telão a gente está perguntando sobre o preço da gasosa aí na sua cidade. O Bruno está dizendo o seguinte: boa noite, Cleiton, tudo bem? Sou Bruno de Bituba e paguei R$ 6,12 o litro. Já está muito caro. Em relação a Floripa, tem que estar barato. O Fernando, aqui em Itapema, o litro da gasosa está R$ 5,50. Mais barato ainda, hein? Uma boa noite, valeu, Fernando, obrigado. A Roseli, boa noite, Cleiton. A gasolina em Sangão está R$ 6,39, muito cara, ainda mais barato que Floripa. Pode colocar. O Pedro, boa noite, Pedrão de Lages, aqui a gasolina está R$ 6,67, parecido com o valor daqui.
Ô Marcos, de Floripa. Oi, Cleiton, aqui no Carianos e Costeira, os preços são quase iguais. R$ 6,77. Tá difícil aguentar esse preço, hein? Enquanto isso, em Brasília, todo mundo andando às custas dos benefícios. Lamentável Marcos, do Carianos. Obrigado, Marcos, pela sua participação. É o zap da galera, daqui a pouco tem mais. Manda pra gente, 48991622676. Um rápido intervalo, a gente volta na sequência com muito mais aqui no Nosso Tá Na Hora. Guarda de baú nesse exato momento, Palhoça, olha lá. A exemplo da Joaca, tem gente na praia ainda. Bom verão pra todo mundo. Já já voltamos. Abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado bem informado. Conforme o prometido, a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina vendida às refinarias. Isso aqui no Brasil, segundo a estatal, a redução será de 5,2%. Será que vai reduzir nos postos de combustíveis também? Ela tem a resposta para a gente, a Gabriela Mariotto, que hoje à tarde estava buscando detalhes para deixar você aí de casa bem informado. Vai baixar mesmo? Será quanto, hein, ô Gabriela? Se isso acontecer, né? Olha, Cleiton, de acordo aí com essa redução anunciada pela Petrobras, a expectativa é que a gasolina saia das refinarias 14 centavos mais baratas. O preço dela, então, passa a ser R$ 2,57, mas esse é o valor que ela é vendida para as distribuidoras. A gasolina, ela percorre um caminho bem longo antes dela chegar aqui nas bombas dos postos de gasolina, né? Então, ela sai das refinarias com esse preço aí de R$ 2,57, passa para as distribuidoras e depois tem todos aqueles impostos federais que a gente já conhece, também impostos estaduais, como é o caso do ICMS, mas de qualquer forma, dá para a gente esperar uma redução. Pode ser que tenha uma redução nos postos aqui do nosso estado também, mas tem que levar tudo isso em conta, né? Ela não vai chegar tão barata assim quanto ela sai ali das refinarias. E a boa notícia é que a gente teve uma redução pela primeira vez em mais de um ano. A última vez que a gente teve o anúncio e também essa redução no valor da gasolina tinha sido em outubro de 2024, ou seja, mais de um ano aí que o preço permanecia de forma estável. E a gente tem acompanhado aí ao longo do jornal o pessoal mandando, né? Pessoas de diferentes pontos do estado mandando como que está o preço da gasolina em cada uma das cidades. Para a gente ter uma ideia, Cleiton, a média aqui de Santa Catarina ela é bem alta, tá? A média do custo da gasolina aqui em Santa Catarina está aí na casa dos R$ 6,56. Se a gente for comparar, a média nacional está na casa dos R$ 6,32 por litro. Ou seja, está mais de 30 centavos mais cara aqui em Santa Catarina do que em outros pontos aí do nosso país, Cleiton. Que a gente espera, principalmente, ó, isso aqui, ó, o bolso. É para dar uma amenizada aí, porque não tá fácil não, hein, Gabriela Mariotto? Valeu, Gabi! Dá a imagem pra gente agora, porque a imagem tá linda. Balneário Camboriú. Olha que cenário maravilhoso, Balneário Camboriú. Não falei? Olha que coisa mais linda, gente. Solzinho tá lá fraquinho, indo embora. Que contraste maravilhoso. E de Balneário Camboriú, de Balneário, temperatura marcando 28, a gente sobe para o norte do estado. Mas para trazer agora um assunto que é engraçado e revoltante ao mesmo tempo. Uma tentativa de fraude foi descoberta no presídio regional de Joinville. Durante o cadastro de um interno, policiais penais identificaram o uso de identidade falsa e materiais ilícitos escondidos dentro de um... Eu não vou falar, vou deixar o Renato trazer, pode ser? Ô Renato Santos, onde é que esses materiais estavam escondidos? Eu não sei se o pessoal de casa tem uma pista. Conta pra gente, Renato. Dentro de um gesso falso, viu, o meu amigo Cleiton Ramos? É que aquilo que a gente falou no bloco anterior, tem bandido louco para sair da cadeia, mas esse queria entrar no presídio regional de Joinville. E a única forma que ele encontrou para fazer isso foi colocando um gesso falso na perna, que não tinha nenhuma fratura, e utilizando uma identidade falsa. E no momento ali de fazer o cadastro para os internos que irão ficar detidos lá no presídio, os agentes descobriram que esse homem estava utilizando uma identidade falsa de uma outra pessoa que tinha mandado de prisão em aberto lá no estado do Paraná. Não deu outra. Esse rapaz recebeu voz de prisão, foi preso em flagrante. Mas aí é que vem a segunda parte dessa novela. Os agentes levaram ele para o detector de metais e lá descobriram que tinha alguma coisa de errado dentro desse gesso. Quando cortaram o material,
descobriram que esse homem não tinha nenhuma fratura e escondia vários aparelhos eletrônicos que com certeza iriam para a mão de assaltantes, de criminosos que estão detidos lá no presídio regional. E aí a polícia, claro, que mandou os detalhes de todo esse material encontrado dentro desse gesso. Um aparelho celular, 7 smartwatches, 5 carregadores por indução, 2 placas de carregamento USB, um cabo USB e 12 chips telefônicos, Cleiton Ramos. Esse rapaz foi levado para a delegacia de polícia civil, mas olha só como a nossa justiça falha, Cleiton. Como ele não tinha mandado de prisão em aberto, o homem foi liberado. Tá na rua novamente e Deus sabe lá fazer o quê, né, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Mas a malandragem que estava esperando esses materiais dentro do presídio devem ter pensado: ih, os policiais quebraram as nossas pernas. Agora para valer. É cada uma que aparece. Obrigado, Renato Santos. Deixa eu conferir o horário, pode colocar o horário. Que hora é, Juliana? Obrigado, Juliana. 19h17. Eu perguntei porque agora... hora da coincidência? Não, quase. 19h17. O quadro está fazendo o maior sucesso. Tá na hora de correr. E hoje a Júlia Matos vai conversar com mulheres corredoras que descobriram que a corrida, na verdade, é muito benéfica para a saúde feminina. Eu ainda não estou liberado, mas logo estarei. Então, tá na hora de correr. Alonga de um lado, alonga do outro, estica. Essa preparação toda é de quem entende de corrida e sabe que não tem escapatória. É preciso dedicação. E a jornada na corrida continua. Exemplos de vida, histórias inspiradoras. E hoje eu tenho um encontro marcado com mulheres que começaram a vida na corrida depois dos 30 anos. A motivação? Superar desafios, aqueles limites que nós mesmos criamos. E uma delas acabou de chegar. Cassie tem 35 anos e adotou a corrida em 2022, pós-pandemia. A jornada de corridas vivida por ela transformou sua percepção de mundo e, mais importante, de si mesma. Eu sou uma pessoa muito mais forte, determinada, resiliente, que consegue encarar os desafios da vida de uma forma muito mais leve. Motivada pela irmã, Cassie não imaginava que a corrida seria sua injeção de autoestima. Sentir-se capaz. No final de 2022 eu estava um pouquinho acima do peso, eu precisava perder alguns quilinhos. Eu já conheci algumas pessoas que corriam, a minha irmã inclusive corria, participava de corrida de rua e me convidou para participar de uma prova de 5 quilômetros. Então eu fiz a minha inscrição, comecei treinando na esteira e até que completei a minha prova de 5 quilômetros. Foi muito difícil, muito desafiadora. Eu achei que eu não fosse completar, mas ela se comprometeu a cruzar a linha de chegada junto comigo. E a todo tempo eu queria parar, eu queria desistir. É isso que a corrida faz com a gente. A corrida ela é um jogo mental, um desafio. E a todo tempo eu dizia, não, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou terminar. E ela me incentivando e eu falando, não, eu tô passando mal. E ela dizendo, tem ambulância, se passar mal, tá aqui. E até que eu completei. E a partir do momento que a gente cruza uma linha de chegada, é uma sensação única, indescritível. E aí eu quis mais e me inscrevi para a próxima e assim foi indo. E essa dose de energia que a corrida entrega é atestada pelos especialistas. Quando a mulher está na fase dos 30, 20, 30 anos, por exemplo, em fase de TPM, né, de tensão pré-menstrual, onde a mulher fica mais inchada, onde a mulher pode ficar um pouco mais depressiva nesse momento, a corrida ajuda e ajuda muito. Ela diminui esse edema, ela ajuda na questão mental. Quando a mulher vai chegando perto da casa dos 50, 55, onde ela vem se aproximando da menopausa, depois que a mulher entra na menopausa, tem muito risco de osteoporose, que é quando a gente vai perdendo o cálcio do osso para o sangue e os nossos ossos vão ficando mais fracos. A corrida, com esse impacto ósseo,
o osso vai entendendo assim, eu preciso ficar forte, eu preciso ficar forte. Então, a questão da osteoporose nos pacientes acima de 50 anos, a corrida ajuda muito na prevenção. Foi o caso da Karine, que iniciou sua jornada na corrida depois dos 30 anos. E hoje, aos 48, sente os benefícios. A corrida chegou num momento muito feliz da minha vida, ao contrário de que muitas histórias que são contadas que a corrida acaba curando muitas coisas, como depressão, como alguns quadros de doença. Assim, para mim, ela chegou num momento feliz assim da minha vida. Foi quase que como uma brincadeira. Uma amiga olhou um folder, uma propaganda que tinha de corrida e perguntou se vamos. Eu, no primeiro momento, convite insano, né? Não sei, mas aceitei. E aí a gente começou a brincar de correr até fechar os primeiros 5 quilômetros. Os 5 quilômetros viraram 100 quilômetros. A maior vitória foi correr 23 horas seguidas e conquistar a medalha de chegada. Aos 48 anos eu já não tenho o mesmo rendimento dos 35. Mas a corrida passou a ser muito mais do que ritmo, do que relógio, do que pace. Porque a corrida ela traz uma sensação para mim de eu sou capaz de tudo. Acabei um treino, eu tô grande, assim, eu sou capaz de tudo. E isso, para nosso emocional, é um lugar de autocuidado. A corrida ela não tem uma idade, nem para começar e muito menos para terminar. A fase da menopausa, a mulher ela tem uma queda hormonal brusca e ela fica muito mais sensível. Muitas acabam desenvolvendo uma depressão nessa fase, isso por uma variação hormonal mesmo. A corrida ela libera endorfinas, que são substâncias, são hormônios da felicidade. Então, nesse período, onde para a mulher é tão desafiador e tem tantas mudanças no corpo, mental, enfim, a corrida vai ser um grande aliado nisso. Esses sintomas chegaram para a Karine. Ela começou, eu senti muito poucos sintomas, eu senti um sono bagunçado, não vou nem dizer uma insônia porque não chegou a ser, mas um sono bagunçado, um sono de acorda e dorme. E fui procurar, claro, né, obviamente, uma ginecologista e aí me regulou. Fizemos todos os procedimentos que precisavam ser feitos. Eu acredito que foi por conta da corrida, dos exercícios, da rotina de treino, porque a gente não é só correr, a gente tem uma rotina intensa de treinos e eu acho que isso amenizou qualquer outro sintoma que pudesse aparecer. Mulheres fortes, capazes, grandes, corredoras, acima de tudo. A minha rotina, ela me ajuda principalmente na questão mental. Como eu te falei, eu gosto muito de desafio e a corrida para mim ela é um desafio, ela é um jogo mental, então ela me torna uma pessoa muito mais disciplinada, faz com que eu consiga encarar os desafios da vida com muito mais leveza. Às vezes eu penso assim, tem algum problema para resolver, eu penso, não, isso não é tão difícil de resolver. Difícil é correr 21 quilômetros, isso sim é difícil. O exercício físico, a corrida, ela diminui em 30% as chances de ter câncer de mama. E as pacientes que tiveram, diminui a chance de morrer em 50%. E eu sempre uso o meu exemplo, porque eu comecei a correr depois dos 35 anos e tento estimular os pacientes, sim, ao movimento e, se possível, a corrida, porque eu acho que é um dos exercícios mais completos que a gente tem. A corrida, ela traz os benefícios não só mental, mas fisicamente, e o resultado, ele acaba sendo imediato. Quando tu termina uma corrida, tu já é outra pessoa. Sai muito mais feliz. A gente nunca se arrepende de ter vindo correr aqueles 30, 40, 50 minutos que a gente faz. Se você não quer mudar de vida, não quer melhorar, não quer dormir melhor, não quer ter uma boa alimentação, não quer abandonar aqueles hábitos ruins, porque são realmente só hábitos. Muitas vezes as pessoas confundem vícios com hábitos e na grande maioria delas são só hábitos. Se você não quer mudar isso, não corra. Porque a partir da primeira vez que correr, pegou a primeira medalha, é só ladeira abaixo. A vida muda completamente. Ou ladeira acima, né? Ou ladeira acima, no meu caso. Coisa linda, sempre uma história emocionante. E hoje a história dessas duas mulheres. Que legal, toda segunda-feira está na hora de correr. Valeu, Julinha. Olha só, falar nisso, enquanto a matéria estava rodando, nós recebemos um zap. Vamos colocar agora, por gentileza? Esse zap, pode encher a tela se for o caso aí. O zap de 4 corredoras, né? A Gilmara de Joinville. Ontem começamos com a primeira corrida do ano. Corrida do Jeque.
Pode colocar a fotinha aí. Olha só, valeu, Gilmara, meninas! Já participando aí da primeira corrida. É bom, vai contagiando, e é isso que a gente quer, porque é uma alegria, né? Esporte é tudo de bom, a corrida é um dos exercícios mais completos que a gente tem. Então, que bom que já estamos conseguindo inspirar tantas pessoas, não é verdade? E tem muita história bacana ainda pela frente, fique com a gente. Olha, vamos atualizar vocês sobre as condições do Conselho Tutelar aqui em Florianópolis. Nós noticiamos que o Conselho Tutelar do centro da capital estava com as portas fechadas devido a deficiências estruturais graves no prédio, especialmente na rede elétrica, que representava um risco à segurança de servidores e da população atendida. Na manhã de hoje, os atendimentos foram retomados no local. Durante o período de interdição, o atendimento presencial foi suspenso e a equipe trabalhou em regime sobre aviso. Segundo a Secretaria de Assistência Social, as atividades retornaram no andar térreo do imóvel, sem prejuízo ao atendimento, enquanto segue as etapas acordadas para a reforma completa do prédio, em alinhamento com o Ministério Público e também com o conhecimento das conselheiras. 19h27. Hoje, na CC Meio-Dia, o nosso comentarista político, o Piara Boschi, entrevistou o atual prefeito de Joinville e pré-candidato a vice-governador na chapa de Jorginho Melo, ou seja, Adriano Silva. O político estava a caminho de uma viagem a trabalho e respondeu sobre os preparativos para a pré-candidatura e da importância de ter uma direita unida. Confira. O senhor aceitou o desafio de ser candidato a vice-governador na chapa de Jorginho Melo. E isso demanda uma grande decisão, que é renunciar à prefeitura de Joinville até abril. Eu já conversei com muitos políticos que viveram essa situação que o senhor viveu. Alguns dizem, não, eu acordava convicto e dormia na dúvida, acordava convicto e dormia na dúvida. Como é que foi o seu processo de decisão e a construção desse momento anunciado quinta-feira à noite? Olha, Piara, eu entrei na política por propósito e não por poder. Se fosse por meramente poder, talvez eu ficaria como prefeito ou talvez eu tentaria ser um candidato a governador direto, como foi me proposto por outras frentes. Agora, eu penso que o Brasil, nós estamos num momento de união, nós estamos num momento que a direita tem que estar unida. E esse convite do Jorginho Melo, que eu confio e que eu admiro o trabalho que ele vem fazendo no Estado, principalmente uma agenda municipalista, que eu acredito também que são nos municípios que acontecem a vida dos cidadãos, eu passei a entender que poderia ser um caminho de união, um caminho que o Brasil está precisando. E Santa Catarina é um exemplo nacional. Santa Catarina é o estado que dá certo. E aí você poder dizer que aqui a direita está unida, isso pode dar um recado para todo o Brasil. Então eu entendo que é um propósito maior. Adriano também foi questionado sobre a sua crítica à possível vinda de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, onde vai concorrer a senador. Confira. Houve um momento em que o senhor fez um reparo, uma crítica à candidatura de Carlos Bolsonaro como senador em Santa Catarina na chapa do governador por vir de fora, por não ter uma trajetória em Santa Catarina, não pela figura. O senhor já conversou com ele, agora que devem fazer parte da mesma chapa? Há uma mudança de posicionamento? Nós devemos ter uma conversa em breve. Eu não conheço o Carlos Bolsonaro pessoalmente e à época nós tínhamos um cenário muito bem definido, Carol Detoni e a mim, e obviamente é um estranhamento. Mas, por outro lado, ele tem todo o direito, a lei federal permite que uma pessoa possa se mudar a um estado e é democrático. Quem vai decidir quem serão aí os senadores serão os catarinenses. Agora, fazendo parte dessa coligação, obviamente, a gente também busca esse alinhamento de direita, estarmos unidos com aqueles políticos que realmente têm uma agenda de direita, que vão estar defendendo o estado de Santa Catarina também no Congresso Nacional e defendendo a ideologia de direita, desenvolvimento econômico, liberdade e justiça, que é o que nós precisamos. Os bastidores da política com o Piara Boschi, 19h30. Vamos para o sul do estado, porque lá tem vacina disponível para gestantes e também anticoncepcional oferecido pela rede pública. Emanuela Justino está trazendo detalhes agora no Tá Na Hora.
A vacina Abrisvo está disponível em todos os postos de saúde de Tubarão e ela é voltada, né? Está sendo disponibilizada principalmente para as mulheres grávidas a partir das 28 semanas, porque combate ao VSR, que é uma infecção respiratória que causa, por exemplo, bronquiolite, pneumonias, doenças respiratórias em bebês até 6 meses de idade. Por isso é importante as grávidas terem essa imunização e para poder ter acesso a essa vacina que está em todos os postos, não precisa nenhuma prescrição médica, basta levar ali um documento, o cartão do SUS ou, por exemplo, o pré-natal e já ser imunizada, né? Então essa é uma vacina de dose única, ela é intramuscular e já está disponível, por isso que a gente traz aqui essa informação que é tão importante, a bronquiolite, por exemplo. Agora nós estamos no verão, tempo quente, mas quando chega o inverno ou quando o tempo fica um pouco mais frio, principalmente as crianças menores, né? Os bebês recém-nascidos sofrem bastante com essa doença, por isso é importante já a imunização das mães durante o período de gestação. E ainda falando sobre gestação, falando sobre esse assunto de maternidade, a gente fala aqui de Criciúma. Há algumas semanas a gente trouxe aqui a informação aqui no SCC sobre um método contraceptivo que está sendo disponibilizado pelo SUS aqui em Criciúma, é o Implanon, né, que tem até 3 anos de validade e de eficácia desse anticoncepcional. E além de todos os postos também, então as mulheres que têm interesse, né, algo que é colocado embaixo da pele, pode procurar os postos de saúde, mas também um diferencial aqui é que está sendo oferecido para as mulheres no pós-parto, principalmente ali no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina. Então a Secretaria de Saúde está fazendo esse serviço, está passando as orientações, tirando dúvidas também, né, falando detalhes sobre os benefícios, sobre efeitos colaterais, enfim, passando todas as informações que são necessárias aí para as mulheres que ganham os bebês, né, às vezes para evitar uma gravidez muito seguida da outra em pouco tempo, que pode ter riscos. Então aqui em Criciúma eles estão fazendo esse trabalho também no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, mas a gente reforça que o Implanon também está disponível em todos os postos de saúde. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, pelas informações direto do sul do estado. Agora está na hora da previsão do tempo, saber como é que vai ficar terça-feira. Será que vai dar sol? O tempo vai mudar? Vai ventar ou não? Acompanha aí. A gente conta tudo agora no Tá Na Hora sobre o tempo, que segue com cara de verão em Santa Catarina nesta terça-feira. O dia será de sol e calor em todas as regiões, com chance de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia por causa da umidade e também das altas temperaturas. O amanhecer terá um friozinho nas áreas serranas, com mínimas entre 10 e 14 graus. Enquanto no restante do estado os termômetros ficam entre 16 e 21 graus. À tarde, o calor ganha força, com máximas que podem chegar perto dos 34 no oeste e variam entre 25 e 29 nas outras regiões. Não há risco de ocorrências relacionadas ao tempo. E a temperatura, no extremo oeste, por exemplo, com máxima de 35 graus. Na região serrana, só entre nuvens, máxima de 29. No Alto Vale do Itajaí, máxima de 32. Na região sul, só entre nuvens, máxima de 31. No litoral, máxima de 30. Já no norte, máxima de 31 graus. Outras cidades para você agora. Vem com a gente aqui, pode colocar. Não passa nada aqui no nosso Tá Na Hora. Concórdia, só entre nuvens com máxima de 32. Praia Grande, mesmo cenário, máxima de 29. Floripa, sol brilha, sem a presença de nuvens. Máxima de 26, mínima de 19. Itajaí, máxima de 29 graus. E em Lages, o sol brilha que brilha, com máxima de 25 graus. Nesse último sábado, foi ao ar aqui, na tela da SCC SBT, o episódio 3 do Desafio Show. Os participantes viajaram para a Laguna, onde conheceram os principais pontos turísticos da cidade, em clima de tranquilidade e paz. Os participantes até tiveram um almoço especial com frutos do mar. Que maravilha, hein? Mas o Desafio Show é competição. Então, o apresentador Sérgio Maroni trouxe uma sobremesa indigesta. Uma dinâmica de sorteio aconteceu e os participantes formaram duplas para encarar a temida prova do Planner, onde a organização e rapidez fazem a diferença. A prova acontece no próximo sábado e vai eliminar mais 3 participantes. Então não perca, no próximo sábado, Desafio Show, aqui na tela do SCC SBT. Sucesso absoluto, hein?
O rápido intervalo da imagem agora da Barra da Lagoa. Ô, Barra da Lagoa maravilhosa, olha quanta gente. Qual a temperatura? 27 graus. Aqui lá é a lua? É a lua vindo? Ah, é o poste? Ah, meu Deus. Praia linda, gente lotada, já voltamos. Estendendo o tapete vermelho da informação para você que está aí do outro lado. Agora vamos falar de uma verdadeira corrida contra o tempo. No final de semana, a Polícia Rodoviária Federal entrou em ação para garantir que uma mulher chegasse com vida à sala de cirurgia. A paciente foi escoltada do litoral norte até um hospital de Blumenau para receber um transplante de rim. É a corrida pela vida, 19 horas e 38 minutos. Como é que terminou essa história, Renato Santos? Terminou de forma positiva, Cleiton Ramos. A dona Marise Rodrigues, de 43 anos, recebeu uma ligação em cima da hora falando que já estava tudo certo para ela receber um transplante de rim lá na cidade de Blumenau. Eles saíram de casa com destino à cidade do Alto Vale do Itajaí, mas aí viram que não iam chegar a tempo. Afinal de contas, esse procedimento cirúrgico estava marcado para as 17 horas e 30 minutos. Tinha muito trânsito e não deu outra, viu? Eles pararam ao lado de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, explicaram a situação, pediram ajuda para os policiais que correram contra o tempo até chegar lá na cidade de Blumenau. E olha só que coisa bacana, viu, Cleiton? Eles chegaram 20 minutos antes e a mulher conseguiu receber o novo transplante. O policial rodoviário que atendeu esse chamado explicou pra gente sobre essa história emocionante e que ele disse que realmente foi algo que vai ficar marcado na vida dele. Vamos acompanhar. Os aplicativos de GPS mostravam que ela só conseguiria chegar às 18 horas. Ela estava desesperada e pediu apoio à equipe, que de imediato iniciou o procedimento de escolta. Por mais de 90 quilômetros, a equipe guiou o veículo com toda a segurança, chegando ao Hospital Santa Isabel, no centro de Blumenau. Por fim, conseguimos chegar às 17 horas e 10 minutos, garantindo assim a viabilidade do procedimento de transplante. Pois é, a gente vê a importância do trabalho dos policiais rodoviários federais, não apenas na segurança pública, mas também em salvar vidas, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. Parabéns aos policiais, a sensibilidade. Valeu, Renato Santos, e que bom que tudo deu certo, hein? Vamos falar de um assunto muito importante, que tira o sono de papai e de mamãe: material escolar. Principalmente nesta época em que as aulas estão quase começando. As famílias precisam agilizar a compra dos itens essenciais para o estudo. Mas aí vem aquele pesadelo. O Procon de Santa Catarina recebeu uma variação bem grande de preços aqui no estado. Isso do mesmo item. Ô, Gabriela Mariotto, tinha item que custava em uma loja tanto e na outra... Conta pra gente, conta. Não, é exatamente isso, Cleiton. Boa noite novamente para você, para todo mundo que nos acompanha. O Procon sempre faz esse levantamento, especialmente nesse período aí que a gente tem volta às aulas, e eles encontraram mais uma vez essa diferença gritante no preço de alguns produtos, alguns deles, né? Mesmo produto, por exemplo, o mesmo caderno da mesma marca, com a mesma estampa, com preços diferentes em lojas diferentes. Então, o Procon reforça mais uma vez aquela dica que a gente sempre dá nesse comecinho de ano. Pesquisem os preços, vão nas lojas, dão uma olhadinha em quanto está custando antes de fazer essa grande compra. Para a gente ter uma ideia, entre os itens que a gente mais teve essa variação dos preços, estão aqueles itens mais básicos. Então, o caderno teve uma variação de 153% nos preços, indo aí de R$ 18,90 até R$ 48. Eu até fiquei assustada quando eu fui na papelaria e vi o preço do caderno, porque realmente está muito alto. E outro item que teve uma das maiores variações desse levantamento do Procon foi o lápis preto, que é essencial, todos os alunos têm que levar para a escola, que teve uma variação de 212%, variando de 80 centavos até R$ 2,50, Cleiton. É muita variação, os pais têm que realmente estar atentos nesse momento, fazer essa pesquisa antes de comprar. Gastou a sola do sapato e olhar pela internet também, né? A internet está aí para ajudar nesse sentido. Obrigado, Gabriela Mariotto. Trouxemos há pouco aqui no Tá Na Hora o posicionamento de autoridades e também celebridades em relação ao caso do cão Orelha. Nós recebemos agora há pouco um vídeo do governador Jorginho Melo. Ele também se posicionou sobre o caso. Acompanhe.
Esse episódio nos obriga a refletir. Um jovem de 15, 16 ou 17 anos realmente não sabe o que está fazendo? O que alguém capaz de matar um animal indefeso pode se tornar no futuro? Que tipo de sociedade estamos formando? A polícia agiu com rapidez e responsabilidade. Foram colhidos provas, ouvidos testemunhas e cumpridos todos os trâmites legais sem atropelo. E a investigação mostrou algo ainda mais grave. Não se trata apenas de um ato isolado de adolescentes. Há indícios de coação, ameaça e possível porte ilegal de arma, envolvendo adultos. Tudo isso será investigado até o fim. Não importa quem sejam, nem os sobrenomes que carregam. A lei será cumprida. Lamento que o nosso Estado esteja no centro de uma manchete tão triste, mas que essa dor se transforme em ação, em mudança e em proteção aos animais comunitários. O Orelha não será esquecido e a justiça precisa ser feita. E é o que a gente espera, justiça. Agora você acompanha os destaques do MD. Vamos lá, SCC Meio-Dia. Alô, Cleiton Ramos, e você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, estou aqui para te lembrar que amanhã, 11 horas, nós chegamos para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, atualizando as informações da previsão do tempo, com o calor voltando em Santa Catarina. O que acontece nas rodovias do nosso estado e na sua região, você sabe. É destaque a participação ao vivo da reportagem. Então, o convite está feito. Espero vocês amanhã, 11 horas da manhã, com o SCC Meio-Dia. Eu não perco um SCC Meio-Dia, até porque muito assunto lá, né, Zanotto? A gente traz aqui. Valeu, Zanotto, Maria, grande equipe. Valeu, equipe do Tá Na Hora também. Imagem da Lagoinha do Norte, agora na tela pra gente encerrar. 27 graus, boa noite, vem aí SBT Brasil. Boa noite de segunda-feira para todo mundo.